Processando aqui, ele já vai começar a gravar. Pronto, pessoal. A partir de agora, então, a aula ela está sendo gravada, né? Hoje é dia 28 de abril de 2021, é uma quarta-feira à noite, né? Quarta-feira à noite, a aula de equações diferenciais e séries, né? Então, vamos dar sequência aí ao conteúdo. Pessoal, mas antes de começar, né, deixa eu falar, nós tivemos aula há mais de 15 dias, né, 15 dias atrás, porque nós tivemos uma prova, né, no dia 14, uma provinha que vocês fizeram para mim, e também na semana passada, dia 21, foi feriado, né, então não teve aula. Portanto, a última aula que a gente teve foi dia 7, né? Foi no começo do mês. Vocês veem que o calendário é uma coisa ingrata, né? Mas, hoje a gente retoma os trabalhos aí. Bom, pessoal, eu vou falar hoje sobre a prova, tá? Então, hoje a gente faz vistas de prova também. Vou falar sobre a prova, só que eu vou falar sobre a prova mais para o final da aula. Então, eu pretendo começar com aula, a gente vai dar conteúdo, né? Vamos trabalhar aí o nosso conteúdo. E aí, da metade para o fim, depois das 8h30, né? A gente fala de prova, porque até lá, quem tiver que entrar na sala já ingressou na aula, né? E aí a gente faz os acertos necessários. Já adianto a vocês que teve questão lá na prova que eu tive que anular, né? Então, eu anulei uma questão que estava digitado errado um valor, faltava um número 2 lá, por exemplo, que, no caso, invalidava a questão, não dava certa, né? Então, essa questão, eu, por exemplo, anulei. Aqueles que chutaram e acertaram, legal. Então, foram prejudicados porque acertaram a questão. Aqueles que erraram essa questão, eu dei o meio ponto da questão, porque cada questão valia meio ponto. Então, para não sair prejudicado, tá? Mas eu vou falar sobre prova depois. Vou começar com matéria, né? Porque a gente tem assunto aí para trabalhar. Eu tenho um cronograma para seguir, né? Tem que terminar essa parte de equações diferenciais e séries, para que, na sequência, eu fale de equações diferenciais, para que, na sequência, eu dê início às séries, né? Falar sobre séries também. Mas hoje eu vou ver se eu termino o assunto, né, das equações diferenciais, beleza? Então vamos lá. Pessoal, então eu vou alternar aqui para o modo lousa, tá? Nós vimos de equações diferenciais até agora, foi solução para... Está passando o carro do churro, tá, gente? Então não se incomodem não com barulho. Espero que ele não pare aqui embaixo da minha porta, né? Musiquinha, né? Então, vamos lá. Equações diferenciais. Então, nós vamos trabalhar hoje um modelo diferente. Por quê? Porque até a aula antes da prova, nós vimos métodos para encontrar solução de equações diferenciais ordinárias, né? Então, a gente foi até o fator integrante, né? Então, teve lá a separação de variáveis, método das equações exatas, e, por fim, nós tivemos o método do fator integrante. Agora, nós vamos aprender a solucionar equações diferenciais de segunda ordem, né? Ordinárias de primeira ordem a gente tinha feito. Agora, nós vamos trabalhar com modelos para equações diferenciais vou colocar aqui, de segunda ordem. Até o momento, nós só tínhamos visto modelos para a primeira ordem. O que é a ordem, né? Eram equações que tinham a derivada primeira como maior derivada, né? Agora não, agora a gente vai trabalhar com modelos
que se enquadram nas equações diferenciais de segunda ordem. Coisas desse tipo aqui, né? Ó, desse tipo aqui, ó. Y, né? Duas linhas, então é a derivada segunda, né? Mais y', mais um y natural, tudo isso aqui igual a zero, né? Então, tá aqui. Inclusive, eu vou puxar um pouco para baixo isso aqui, pessoal, porque nós vamos trabalhar agora, primeiramente, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo, método, solução, vou colocar assim, ó, solução para equações homogêneas. Então, vamos colocar aqui, equações, deixa eu só escrever aqui, ó, equações homogêneas, tá? Homogêneas. Então, tá aqui. O primeiro modelo que nós vamos trabalhar é das equações diferenciais homogêneas. Então, são equações desse tipo aqui, ó. Eu já vou explicar direitinho para você reconhecer, né? Então, tá aqui. Bom, uma equação diferencial é uma equação que possui, dentro da igualdade, né, derivadas. Uma equação diferencial de segunda ordem é que possui a maior das derivadas como uma derivada segunda. Aqui ela é representada por y duas linhas, né? Não importa, você pode ter lá a derivada primeira, né? Mas a gente olha para a maior das derivadas. Então, é uma derivada aqui segunda. Então, isso aqui é um exemplo de uma equação diferencial de segunda ordem, ok? Então, tá aqui, segunda ordem. E agora, nesse instante, nós vamos trabalhar nessa etapa, né, com as equações homogêneas. O que quer dizer isso? São equações diferenciais de segunda ordem, só que são igualadas a zero, né? Então, são homogêneas. O que é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea? É uma equação diferencial que, na hora que você faz uma limpeza nela, ela sobra aqui, no final das contas, igual a zero, né? Então, está aqui, igual a zero. E os coeficientes que multiplicam aqui as funções, né, y, os y, são números. Então, isso aqui é uma equação diferencial homogênea, de segunda ordem. Está igualado a zero, porque não tem mais ninguém aqui sobrando, então é zero, né? E aqui do lado esquerdo, nesse modelo, você tem apenas os y, né? Aí os y, né? Como é que a gente vai resolver Bom, primeira coisa é reconhecer uma equação diferencial homogênea. Então, ela tem essa cara aqui, né? Ela tem esta cara aqui. Isso é uma equação diferencial homogênea, tá? Deixa eu até abrir o material de apoio, pessoal, porque no nosso material de apoio que eu deixei, que está postado, né? Esse assunto, para quem quiser dar uma olhada depois, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui o material e vou falar para vocês a página que está, né? Até para vocês terem uma referência aí. Está na página 51, né? Deixa eu clicar na página 51. Então, nós temos lá na página 51 o início desse assunto, né? Então, tem lá a equação diferencial homogênea. Então, a equação diferencial homogênea, ela sempre vai ser igualada a zero, né? Vai ser sempre igual a zero. Está na página 51, pronto, voltei para a lousa. Então, esse cara aqui é um exemplo. Deixa eu até tirar esse quadrado aqui, vou colocar como um exemplo, né? Um exemplo. Isso aqui é uma equação diferencial homogênea. Por quê? Porque eu tenho aí um y, duas linhas, né, uma derivada segunda, e tudo está igualado a zero, né? Deixa eu só admitir um aluno que está entrando. Então, essa é a cara da equação diferencial, tá? O modelo, pessoal,
vai ser assim, ó. Então, como é que eu posso associar o modelo para poder tentar achar uma solução para essa equação diferencial? Pensa assim, tem um número que vai multiplicar o y duas linhas, né? Você tem um segundo número que multiplica o y linha, e você tem um terceiro número que multiplica o y primitivo. E tudo isso aqui é igual a zero. Então, a equação diferencial homogênea você reconhece assim, tá? Então, só tem y, sendo que você tem o maior dos y como sendo derivada segunda, por isso segunda ordem, e não tem ninguém do lado direito. Então, é igualado a zero, tá? Então, você reconhece quando aparece essa situação, né? E, nesse caso, o que você vai fazer para conseguir encontrar a solução? Você, na verdade, vai reescrever isso daqui como se fosse uma equação de segundo grau, né? Percebam que ele se assemelha muito a uma equação de segundo grau. Então, eu posso reescrever isso daqui como sendo assim, ó, a m ao quadrado, né? O y duas linhas é o m ao quadrado, mais bm, né? Mais c, né? Então, você pode associar a escrita da equação diferencial homogênea a uma equação do segundo grau, tá? Ok? Aí, a equação diferencial de segundo grau. Ok? Então, a equação diferencial está aqui, né? Tem a cara da equação diferencial, e o modelo dela é esse daqui, tá? Como é que vai funcionar isso? Se você tem uma equação diferencial homogênea, se você reconheceu que ela é homogênea, você, na verdade, pode escrever essa equação auxiliar. E, a partir dessa equação auxiliar, você vai resolver como se fosse uma equação de segundo grau, né? Vai verificar vai encontrar o delta, né? Vai descobrir quais são as raízes, né? Para essa equação diferencial aqui, né? Para essa equação, né? Que no caso é a equação de segundo grau. Você vai descobrir quais são as raízes. E as raízes que você descobrir dessa equação de segundo grau, que é uma equação auxiliar aqui, elas vão servir para compor a resposta, né? O resultado a solução da equação diferencial. Então, pense assim, se eu vou associar a equação homogênea a uma equação de segundo grau, portanto, então, podem acontecer três situações no resultado. Pode ser que o resultado me dê duas raízes, né? Eu encontre dois valores para m, e isso vai acontecer quando o meu delta for positivo, né? Se eu calcular o delta e o meu delta der positivo, quer dizer que eu vou encontrar aqui dois valores para ele, duas raízes, né? Então, ela pode dar uma solução, tá? Para a equação diferencial. Agora, se eu calcular o meu delta aqui, tirando, né, a equação auxiliar da equação diferencial, e der um delta igual a zero, quer dizer que só tem uma raiz. Então, só tem um valor que vai compor aí a solução da equação diferencial. Então, nós temos um resultado diferente para a equação diferencial, tá? Então, a solução da equação diferencial vai dar um outro tipo de resultado. E, se porventura o delta der um valor negativo, a gente sabe que quando o delta é negativo, não existe raiz, né? Para a equação de segundo grau. Não existe raiz real. Mas, se você procurar como número complexo, os complexos, né? Você consegue uma solução para a equação diferencial. Então, pessoal, nós vamos primeiro reconhecer a equação diferencial. Será se ela é uma equação diferencial de segunda ordem? Ok, ela é de segunda ordem.
Então, eu vou olhar, mas ela é homogênea? Quando ela vai ser homogênea? Quando ela for, você conseguir igualar ela a zero. Se você na escrita do enunciado tiver a equação diferencial de segunda ordem igual a zero, ela deve ser homogênea, ok? Bom, vamos colocar um exemplo, vamos mostrar do que nós estamos falando, né? Eu vou pegar o exemplo que está lá no material de apoio, inclusive, tá? Para que a gente possa seguir aí o caminho tranquilamente, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, tá? Vou copiar aqui um exemplo e vou resolver com vocês. Deixa eu só copiar lá da apostila, deixa eu tirar uma cópia, né? Ok. Então, que existem três possibilidades para o resultado de uma equação diferencial homogênea, de segunda ordem. Então, são três casos, né? O primeiro caso, está aqui. O primeiro caso é quando o delta der maior do que zero, né? Se o delta der maior do que zero, a solução que eu vou encontrar para a minha equação diferencial, ela vai ser do tipo, deixa eu colocar aqui, y igual a uma constante 1 vezes Euler de M1x, né, mais uma constante 2 vezes Euler de M2, M2x. Tá aí. Essa, portanto, é a cara da solução que eu vou encontrar, que resolve a equação diferencial. Lembrando que a equação diferencial é procurar uma função y, né, que, quando substituir os y da função, o resultado dê zero. Então, está aqui, ó. Né? A ideia da equação diferencial é a mesma da primeira ordem, só que agora é segunda ordem. Então, pessoal, tudo começa pelo cálculo do delta. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente fazer juntos, né? Aqui. Exemplo, né, o primeiro, vou fazer alguns, né? Vamos colocar aqui. Tem uma equação diferencial aqui, todos estão reconhecendo que é uma equação diferencial, né? E nós temos que encontrar a solução dela. Primeira coisa, eu vou copiar de novo a equação diferencial, né? Para que fique bem claro. Y duas linhas, menos 5y linha, mais 6y igual a zero. Então, essa é a equação diferencial. Ela é de segunda ordem? É, né? A derivada maior é a derivada segunda. Agora que eu já sei que ela é de segunda ordem, ela é homogênea? Ora, ela é igualada a zero, né? E só tem y do lado esquerdo, né? Não tem x, só tem y. Então, ela é, sim, uma equação diferencial homogênea. Se ela é uma equação diferencial homogênea, dá para calcular usando esse método. Como é que a gente começa o cálculo? Primeira coisa, você vai reescrever a equação diferencial como se fosse uma equação de segundo grau. Então, o cara que multiplica o y duas linhas é o cara que vai multiplicar o m ao quadrado. Então, você reescreva, ó, menos 5y'. O y' você troca por m, né? Mais 6. Perceberam? O y duas linhas é o m ao quadrado, o y' é o m, e o y natural não precisa escrever. Tudo isso aqui igual a zero. Então, isso aqui foi reescrito como sendo uma equação do segundo grau. Ah, professor, mas não é x, por que não usou o x ao quadrado, né? Menos 5x? Porque confunde, né? A equação diferencial, ela tem as variáveis, as incógnitas y e x. No caso aqui, eu só quero escrever uma equação
auxiliar, né? Uma equação que substitui essa escrita para encaminhar a solução. Então, ó, y duas linhas é o m quadrado, o y' é o m, e o y é a constante, né? Então não precisa nem escrever. Pronto, isso aqui é uma equação de segundo grau, então nós vamos resolvê-la. Para resolver a equação de segundo grau, a gente precisa saber quem é o A, quem é o B e quem é o C, né? O A é 1, porque o A multiplica o m ao quadrado. O B, ele é menos 5, porque o B é o cara que multiplica o m de primeiro grau. E o C é 6. É a mesma técnica que nós vamos utilizar da equação de segundo grau, tá? Então, a gente calcula delta. E delta é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Tá aí. Tá? Bom, portanto, o meu delta é igual a b, que é menos 5, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é meia dúzia. O delta vai ser igual a 25 menos 24. Portanto, pessoal, o delta deu 1. Né? Aqui, o delta deu 1. Ok? O delta deu positivo, né? Então ele se enquadra no primeiro caso. Né? Eu tenho que calcular aqui duas soluções, duas raízes. Né? Então, para calcular as duas raízes, eu sei que o meu m ele é igual a menos b, na fórmula de Bhaskara, tá? Mais ou menos raiz quadrada do número delta, tudo isso dividido por 2 vezes a letra A. Né? Dá para trocar isso aqui por números, né? Menos b é menos 5, mais ou menos raiz quadrada do número 1. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes 1, ok? Estou usando a fórmula de Bhaskara, tá, pessoal? Isso aqui vai ser igual a duas respostas, né? Duas respostas. A primeira eu chamo de M1, né? É a primeira resposta, é só um índice, M1. Ora, a primeira resposta vai ser menos com menos, mais, né? 5 mais a raiz quadrada de 1, a raiz quadrada de 1 dá 1. 5 mais 1 vai dar 6. 6 dividido por 2, 3. Então, tá aqui, pessoal. Essa, portanto, é a primeira resposta, é o M1. Agora, o M2 é igual a mais 5 menos 1, vai dar 4, né? Dividido por 2, é 2. Aqui. Pronto, pessoal, encontrei as duas raízes, M1 e M2. Lembrando que a fórmula para calcular a solução é essa daqui, ó. Y é igual a uma constante 1, uma constante 1, né? Vezes Euler, né? Euler de quem? Euler de M1, né? M1 vezes X, mais uma constante 2 vezes Euler de M2x. Essa, portanto, é a fórmula que vai me dar a solução. Então, qual é a solução dessa equação diferencial? Ela é assim, ó. Vou colocar em preto, né? Vou voltar a escrever em preto. Y, deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo também. Vou só dar uma ajeitada aqui, pessoal, no espaço. Aqui. Y é igual, portanto, a constante 1 vezes Euler. Euler de quem? De M1. M1 deu 3, né? Então, vai ficar 3x mais uma constante 2 vezes Euler, né? De M2. M2 é 2, né? 2x. Tá aqui, pessoal. Portanto, essa daqui é a solução
da minha equação diferencial homogênea. Ok? Está aí calculado a solução da minha equação diferencial. Então, é uma constante 1 vezes Euler de 3x, mais uma constante 2 vezes Euler de 2x. Ok? Pegaram aí o macete, pessoal? O primeiro modelo? Então, tá aí. Eu vou calcular, vou reescrever a equação diferencial como sendo uma equação de segundo grau, descubro quais são as raízes, e se ela tiver duas raízes, eu coloco essa solução. É o primeiro caso. Tá? Lembrando que aqui tem duas constantes, né? Constante 1 e constante 2. Ok? Porque eu tenho duas raízes aí, então vou colocar as minhas duas constantes aqui. Tranquilo? Beleza? Por que tem duas constantes, pessoal? Porque tem duas raízes. Ó, ela tem duas constantes porque pensa assim, essa função, ela tem a derivada segunda. Então, quando eu tenho uma função original y e eu derivo, eu perco a constante, né? Por quê? Porque a derivada constante da função original vai dar zero. Então, a derivada que vai surgir não vai ter mais a constante. E se eu quiser voltar a recuperar a função original, na hora que eu integro, né, eu não consigo recuperar a constante. Por isso que na integral eu coloco um C lá no final. Tá? No caso aqui, ela tem uma derivada segunda no meio. Né? A derivada segunda é a situação onde você derivou a função uma vez. Então, a derivada primeira, você já perdeu a constante da função primitiva. Quando você derivar de novo para a derivada segunda, você vai perder a constante que está na derivada primeira. Então, se você integrar a função da derivada segunda, você recupera a primeira, mas perde a constante da segunda. Se você integrar a primeira, você perde a constante da primeira. Você não consegue achar, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que, no final, ter duas constantes. Por quê? Porque você tem duas derivadas, né? Sequenciadas na função. Você tem uma derivada primeira e uma derivada segunda, porque para chegar na segunda, você derivou uma vez. Então, se você tivesse para aplicar uma técnica para encontrar a solução de uma equação diferencial que tivesse lá a derivada terceira, você teria que ter uma constante 1, uma constante 2 e uma constante 3. No caso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, então tem que ter duas constantes, constante 1, constante 2. Essas duas não são a mesma coisa. Né? Não posso generalizar os dois números. Esse número pertence a uma classe e esse segundo número pertence a uma segunda classe. Mas no frigir dos ovos é fórmula. Tá? Essa é a fórmula para calcular a equação diferencial de segunda ordem homogênea, quando acontece de dar duas raízes. Ok? É o nosso primeiro caso. Aqui, ó. É o primeiro caso de uma equação diferencial homogênea. Ok? Delta maior que zero. Agora, eu vou colocar o segundo caso, né? A segunda possibilidade. Segunda possibilidade, pessoal, é para quando delta der zero, né? Deixa eu dar um zoom de novo, para enquadrar isso aqui. Então, vamos para o segundo caso. O segundo caso é para quando acontecer do delta, na hora de calcular o delta, ele der zero, né? Digamos que meu delta deu zero. E se o delta deu zero, a solução que você vai encaminhar vai ser assim. O meu y vai ser igual a C1 vezes Euler de mx. Tá? Então, esse m aí você sabe que é a raiz. Né? Mais uma constante 2 vezes x, né? Vezes x, vezes Euler de mx.
Então, está aqui, pessoal. Essa aqui, portanto, é o modelo, esse é o modelo da solução de uma equação diferencial homogênea, de segunda ordem, né? Quando o meu delta der zero. A única diferença da solução, nesse caso, para a solução anterior, é o acréscimo dessa letra x aqui, tá? Existe aí uma dedução matemática para essas fórmulas. Se fosse um curso apenas de matemática pura, né? A gente faria as deduções, que seriam importantes as deduções. Mas no caso de vocês, é interessante a fórmula, porque a fórmula funciona. É isso que vocês precisam saber, né? Então, você tem que reconhecer a equação diferencial e encaminhar a solução. A solução para essa equação diferencial homogênea é essa, quando delta der igual a zero, né? Então, eu vou colocar aqui um exemplo, né? Vou pegar um exemplo aqui de uma situação onde dê zero nosso delta, eu vou continuar pegando lá do material de apoio. Então, tá aqui, né? Paste, tá aqui bonitinho. Aqui, né? Solução, né, para a equação diferencial, está dada em cima. Y, duas linhas, menos 10y, mais 25y, igual a zero. Primeira coisa, você tem que identificar, né? Vou escrever de novo. Y, duas linhas, menos 10y, mais 25y, igual a zero. Primeiro passo, é a equação diferencial de segunda ordem? Por que ela é a equação diferencial de segunda ordem? Porque tem uma derivada segunda. Essa é a primeira etapa. Okay? Segunda coisa, ela é homogênea? Será homogênea se ela for igualada a zero. Opa, ela é igual a zero. Então, ela é, sim, uma equação diferencial homogênea de segunda ordem. Então, já reconheci o modelo. Bom, vai dar para trabalhar com ela nessa solução das homogêneas? Bom, eu vou conseguir saber se vai dar para resolver pela técnica das homogêneas, se eu conseguir reescrever isso daqui como uma equação de segundo grau. Então, eu vou fazer assim, ó, o cara que multiplica o y duas linhas é o A, e eu vou trocar tudo que é y por m, tá? Então, esse cara aqui vai ficar m ao quadrado menos 10. O y' é um m, porque é de primeiro grau, né? Mais a constante 25, igual a zero. Então, se eu conseguir reescrever a equação diferencial no modelo de uma equação de segundo grau, então ela pode ser solucionada pela técnica das equações homogêneas. E foi o caso aqui, ó, não sobrou ninguém, ó, só tem os coeficientes. Portanto, eu posso tratar isso aqui como a solução de uma equação de segundo grau, onde o A, para nós aqui, vale 1, porque é o cara que multiplica o m quadrado. O B é o menos 10, que é o sujeito que multiplica o m de primeiro grau, né? E o 25 é a constante C. Aqui, eu consegui reescrever a equação diferencial como uma equação de segundo grau. Agora é só resolver, pessoal. Então, eu começo calculando delta, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Portanto, o meu delta é igual a B é menos 10, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 25. Portanto, o meu delta, ele é igual a 100 menos 100. O meu delta vai ser igual a 0. Tá? Então, deu o segundo caso, né? Se desse positivo, eu calcularia duas raízes. Deu 0, é o segundo caso.
só tem uma solução, né? Então, o meu M, ele é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a letra A. Ou seja, menos, o B vale menos 10, mais ou menos raiz quadrada de zero, que tanto faz, porque vai dar zero, né? Tudo isso dividido por 2 vezes 1, né? Menos com menos vai dar mais, portanto, a solução vai ser 10 dividido por 2. Isso aqui é igual a 5. Então, pessoal, o meu M deu 5. Se o meu M deu 5, eu aplico a solução do segundo caso, né? Eu vou escrever de novo em vermelho aqui a fórmula. Y é igual a C1 vezes Euler de mx mais C2x vezes Euler de mx. Essa é a fórmula. Portanto, o resultado, a solução da minha equação diferencial será a seguinte, né? Ó, y igual a constante 1 vezes Euler, o m vale 5, então é 5x, mais a constante 2 vezes x vezes Euler de 5x. Está aqui, pessoal. Essa é, portanto, a solução da minha equação diferencial. Ok? Aqui, ó. Então, as etapas. Reconhecer se é de segunda ordem. Se for, tentar reescrever com uma equação auxiliar de segundo grau, igualando a zero. Se acontecer isso, então ela é uma equação homogênea. Aí é só resolver com Bhaskara para descobrir as raízes. Se der 2 raízes, você tem uma solução já pronta. Se der uma raiz apenas, você tem outra solução pronta, que é esse exemplo que eu estou colocando aí no caso, por exemplo, né? Pessoal, importante agora fazer um apanhado, né? Entenderam? Ok para todo mundo? Se você entendeu, dá um ok aí para mim no bate-papo. Se você ficou com dúvida em alguma coisa, pergunte, tá? Eu sei que dúvidas podem acontecer, mesmo que seja relativo a Bhaskara ou outra coisa do tipo. Tranquilo para todo mundo? Simples, né, Daniel? Mas é simples. Na verdade, se você vai ler sozinho isso daqui no livro, você pode até achar complexo, mas porque é a linguagem. A linguagem traduzida, você percebe que não é difícil, né? Reconhecer apenas. Se for equação diferencial de segunda ordem homogênea, é só tratar ela como uma equação de segundo grau. E aí usa o Bhaskara que chega no resultado, tá? Beleza? Então, até aí, tranquilo, né? Beleza, é fácil mesmo, não é difícil, não, viu, Matheus? É tranquilo. Bom, esses foram os 2 primeiros casos, né? As 2 primeiras situações. Para quando o delta dá 2 raízes e para quando o delta dá apenas uma raiz, ok? Bom, agora vamos ver aquela situação para quando o delta é negativo, né? Que é o terceiro caso. Então, vamos encaminhar aí o terceiro caso. Eu vou colocar aqui do lado, tá? Porque não vai caber lá para baixo, né? Então, aqui é o primeiro caso. Então, vamos colocar aqui do lado o terceiro caso. Tá? Vou puxar um pouquinho mais abaixo aqui. Pronto. Então, vamos encaminhar agora o terceiro caso. Pessoal, o terceiro caso é quando o delta, tá? O delta, ele der um valor menor do que zero, ele dá um valor negativo, tá? Então, ele vai dar aí um valor negativo. Quando ele dá um valor negativo, a solução, o modelo da solução, é também uma fórmula pronta, tá? Deixa eu colocar aqui. É assim. Y
Vou colocar embaixo, tá, pessoal? Porque acho que não vai caber, porque ele é um pouco mais comprido, tá? Então, quando o delta for menor que zero, a solução que você vai colocar é essa. Y é igual a Euler de alfa x, né, vezes C1 vezes cosseno de beta x, aqui, né, mais C2 vezes seno de beta x. Tudo isso aqui dentro de um parênteses, né? Aí, então, vai dar C1 cosseno e C2 seno, certinho, é isso mesmo. Aqui, a forma. Então, quando o delta der menor do que zero, você vai encaminhar essa solução aqui. Cosseno e seno. É alfa, tá, Robson? É um alfa. Esse é o símbolo do alfa x, ok? Beleza? Tranquilo? Então, é um alfa x. Aqui, né? Bom, como é que a gente vai resolver? Vamos colocar um exemplo aí de quando ocorre isso. Também vou pegar um exemplo lá do nosso material de apoio, né? Então, um exemplo, deixa eu pegar aqui o exemplo que está lá. Bom, aqui tem uma situação onde o delta dá negativo. Pronto, copiei. Vou jogar aqui. Aí, né? Exemplo. Para a equação diferencial, aqui a equação diferencial, encontre a solução, né? Na verdade, um exemplo apresentado, mas vamos partir do princípio, que eu não sei a solução, né? Então, tá aí. Para a equação, temos. Então, isso aqui, primeira coisa, é uma equação diferencial homogênea? Ela é segunda ordem? É, né? Por que que ela é uma de segunda ordem? Porque ela tem lá y duas linhas, né? Menos 2y linha, mais 5y igual a zero. Então, tá aí. Né? Dá para igual a zero. Bom, se ela, se você conseguir reescrever ela em forma de equação de segundo grau, é porque ela é homogênea, né? Então, vai ficar assim, né? M ao quadrado menos 2m mais 5 igual a zero. Aí. Consegui escrever ela na forma de uma equação de segundo grau, né? A equação auxiliar. Bom, se ela é, então, uma equação aí de segundo grau, eu consigo calcular usando Bhaskara, né? Eu já sei que o A, ele vale 1, que é o cara que multiplica o m ao quadrado, o B é menos 2, e o C é 5. Aí, né? É 5. Portanto, na hora de calcular aqui o nosso delta, né? Vamos puxar aqui o delta. O delta é b ao quadrado. O b é menos 2, né? Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a letra A, que é 1, vezes o C, que é 5. Portanto, pessoal, o meu delta, ele é igual a 4 menos 20. O meu delta vai ser igual a menos 16. Pronto. Deu negativo. E negativo, a gente já sabe que não dá para calcular a raiz dos números reais, não tem raiz, né? Mas tem nos complexos, não tem nos reais, mas tem nos complexos. Então, o que você faz? Você, na verdade, vai montar a fórmula de Bhaskara normal, né? Então, você vai ter lá M, e esse M é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a letra A. Então, o que você faz aqui? Você monta normalmente. Então, meu M, ele é igual a menos B,
o B é menos 2, então fica menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 16, mas nós já sabemos que isso aqui, pessoal, ele não tem raiz exata, né? Ó, aqui, ó, tá? Sobre 2 vezes o A, 2 vezes 1, né? Menos 16 não existe. Não tem número real, né? Não existe um número real que multiplicado por ele mesmo dê menos 16. Mas no mundo dos complexos, sim. Os reais, não. Mas os complexos dá para trabalhar. Como é que você calcula isso usando complexo? É assim, ó. M é igual. Menos com menos vai dar mais, né? Então vai ficar 2. Você terá mais ou menos a raiz de menos 16. Ora, se eu imaginar nos complexos, eu posso dizer que a raiz de menos 16, ela, na verdade, é 4, e eu crio um número imaginário aqui que vai substituir esse sinal de negativo, né? Então, eu falo que é 4i sobre 2. Então, quando eu tenho uma raiz negativa, o que eu faço? Um número negativo, né, uma raiz quadrada, ou uma raiz de índice par, que lá dentro o valor é negativo, o que é que você faz? Você olha apenas para o número, né? O número é 16. Então, se tira a raiz do 16 como se fosse um número real, tá? E você escreve esse valor. Só que ao lado dele, você coloca um i de imaginário. Por quê? Porque é um universo à parte, não é o mesmo universo dos reais. Então, você pode reescrever assim, né? Isso daqui, pessoal, você pode separar, né? Em duas partes. Ó, você pode reescrever isso aqui como sendo m igual. Se você tem dois termos em cima e os dois são divididos por 2, né? Porque o 2 está dividindo o 2, então 2 dividido por 2. Isso aqui mais ou menos 4i, que também é dividido por 2, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu apartei, né? Eu dividi aí, ó, porque esse 2 divide o primeiro termo e o segundo. Por que eu escrevi assim? Vai ficar fácil de entender da onde surge o alfa e da onde surge o beta. Porque vai ficar assim no final das contas, ó. O meu m, ele é igual, 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí eu vou ter aqui mais ou menos 4 dividido por 2 dá 2, né? Então fica 2i, ok? Beleza, foi essa a solução final que eu encontrei aqui usando o imaginário complexo. Pessoal, é assim, ó. Esse cara aqui, que é essa constante aqui, ela vai ser sempre alfa. E o cara que multiplica o i de imaginário aqui, sempre será o beta. Então, eu tenho as duas parcelas aí que eu preciso, o alfa e o beta, que vão entrar na fórmula. Lembra que a fórmula da solução é y igual a Euler de alfa x da constante 1 vezes o cosseno de beta x mais a constante 2 vezes seno de beta x, né? Deixa eu até mudar aqui um pouquinho, ficou muito exprimido e não é legal, né? Deixa eu só acertar aqui, que isso é escrito. Forma. Pronto, colocar aqui um pouquinho mais para cá. Cosseno 1, C1 de cosseno de beta x, aqui, mais constante 2 de seno de beta x, né? Tá aqui, ó. Pronto, pessoal. Tá aí, né? Então, essa é a forma. Olha o alfa aqui e o beta. Então, você inicialmente calcula o delta, se der negativo, você monta a fórmula de Bhaskara do mesmo jeito,
Quando for trabalhar com a raiz, você só olha para o número, tira a raiz quadrada daquele número, e para que isso seja válido, você só coloca como imaginário. Então, a solução que eu vou encontrar vai ser sempre dois termos no final. Então, eu vou ter aqui um alfa e um beta. Na ausência de um dos dois, o valor é zero, né? Como é que vai ficar a solução final aqui para essa equação diferencial? Vai ficar assim, ó. Vou colocar em preto, né? Y é igual a Euler de alfa. Quem é alfa? O alfa é 1. Então, fica apenas x, né? 1x. Da constante 1 vezes o cosseno de beta x. Mas o beta é 2, então fica 2x. Mais C2 vezes seno de beta x. Então, é 2x. Pronto, pessoal. Está aqui a solução para a minha equação diferencial, ok? Está aqui ela bonitinha. É só substituir o alfa e o beta. Realmente, pessoal, simples assim. A única coisa que você tem que lembrar aí são das fórmulas, né? Eu vou revisionar aqui as fórmulas, né? Então, você tem três casos, né? Primeiro caso, delta maior do que zero. É o caso do delta positivo. Nessa situação aqui, a solução é y igual a C1 vezes Euler de M1x mais C2 vezes Euler de M2x, tá? Segundo caso. No segundo caso, para delta igual a zero. A solução vai ficar y igual a C1 Euler de mx mais C2 x vezes Euler de mx. Terceiro caso, um pouquinho mais para baixo, não ficar apertado, né? Terceiro caso, que é esse que acabamos de fazer, quando o delta der menor do que zero, der negativo. A solução vai ser y igual a Euler de alfa x vezes C1, né? Cosseno de beta x mais C2 vezes seno de beta x. Tá? Então, sendo equação diferencial homogênea, vai sempre cair num desses três casos, né? Então, sempre vai ser um desses três casos. Não tem como dar nada de diferente, tá? A única coisa é reconhecer a equação diferencial segunda ordem homogênea, ok? Então, tá aqui, pessoal, deixa eu dar uma enquadrada aqui nos casos, né? Aqui, ó. Tá aí, pessoal. É isso daqui, tá? Pessoal, dúvidas? Ficaram em dúvida de algum ponto? Entenderam? Ok para todo mundo? A equação diferencial homogênea até agora? Entenderam como reconhecer, como diferenciar um resultado do outro? Ok? Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Então tá. Tranquilo. Se quiserem perguntar alguma coisa, se não entenderam a questão dos como achar imaginário, ou como o Bhaskara mesmo, a gente explica. Mas eu acredito que todos estão no mesmo barco aí, estão no mesmo nível, tá? Bom, é assim. Então, explicamos aí uma nova técnica, tá? Só que, da mesma forma das anteriores, existe como calcular as constantes. Lembram do problema do valor inicial? Por quê? Porque quando você acha a solução de uma equação diferencial, você acha, na verdade, uma classe de funções que solucionam a equação diferencial, né?
Lembra que a equação é achar uma incógnita. Quando é uma equação simples, do jeito que aprendemos no ensino fundamental, a solução sempre é um número. No caso nosso, em nível superior, na equação diferencial, a solução de uma equação diferencial sempre vai aparecer uma função, né? Então, como é o caso aqui, y é a função que resolve. Só que aparece uma classe de soluções, eu não consigo achar uma única curva. Eu sei qual é o comportamento da curva, né? Sei o que ela faz, mas eu não sei aonde ela corta o eixo do y, eu não sei a qual ponto ela pertence, né? Então, eu acho uma solução geral. Nós vimos nos outros modelos que tem como nós encontrarmos uma solução particular. Por quê? Porque se você chegar no plano cartesiano lá e colocar um ponto lá, apertar lá um ponto, apenas uma das infinitas curvas que você encontrou vai passar por esse ponto. Então, quando você descobre a constante, você está achando uma solução particular, né? É o problema do valor inicial, né? Lembram disso? Eu dou o ponto e você encontra. Só que no caso aqui, para equações diferenciais de segunda ordem, nós temos que encontrar duas constantes, a constante 1 e a constante 2. Então, pessoal, eu vou mostrar agora como é que encontra as constantes. Tá? Então, vamos lá, são dois resultados. Deixa eu dar um zoom aqui na tela, colocar um exemplo do que eu falei, né? Do que eu disse. Vamos pensar assim, vou pegar o primeiro lá, esse carinha aqui. Ok. Deixa eu colar aqui na nossa lousa, né? Pronto. Aqui. O exemplo fala o seguinte: resolva as equações diferenciais dadas, sujeitas às condições iniciais indicadas. Então, tá lá, o item primeiro tem uma equação diferencial e tem as condições. Percebam, pessoal, que não aparece só o y, né? O y igual a um ponto. Não aparece um ponto aí, o y02, por exemplo, é um ponto, né? Da primitiva. Mas aparece também um ponto da derivada. Porque lembra que eu falei que quando você deriva, você perde a constante da primitiva. Então, eu vou recuperar por essa. Só que quando eu derivo de novo, eu perco a constante da derivada primeira. Então, eu preciso aqui, então, de duas informações. Eu preciso de um ponto na primitiva e de um ponto na derivada, tá? Então, vamos lá, vamos calcular, né? Então, para encontrar qual é a solução particular aqui, primeiro eu tenho que resolver a equação diferencial, eu tenho que achar a solução geral, né? Tem uma equação aqui, eu vou copiar de novo, ó. Opa. Tá aqui, né? Y, duas linhas, menos 25, y igual a zero. Primeira coisa aí, pessoal, é reconhecer, né? Seria reconhecer se a equação diferencial aí, ela é igualada a zero. Para ser homogênea, tem que ser igual a zero. Ela é. Então, ela é uma equação de segunda ordem, porque o maior grau é 2, e ela é igual a zero, então ela é homogênea. Agora, eu vou tentar escrever essa equação, uma equação auxiliar. Então, y duas linhas é o m ao quadrado. Tá? Menos 25y. Então, não tem o y'. O 25, que multiplica o y, é a constante. Lembram disso? Está faltando aqui o y'. O cara que multiplica o y' é o meu b, né? É o que multiplica o m. Então, faltou aqui o y'. O y' seria o m. O menos 25y, o 25 está multiplicando o y, então ele é constante. Isso aqui é igual a zero. Né? Ok? De cara, pessoal, já dá para perceber que nessa situação aí, ele tem duas raízes, né? E já dá até para saber quais são, né?
as duas raízes. As raízes aqui é mais 5 e menos 5. Se você quiser usar o Bhaskara, você pode até usar o Bhaskara, né? Mas isso daqui é a mesma coisa que você pode resolver aqui simplesmente isolando, né? Ó, m ao quadrado é igual a 25. Que valor que eu coloco no m, no lugar do m, que é a conta da 25, né? Tem dois, né? Então, eu tenho M1 e tenho M2. Se eu colocar 5 positivo no lugar do M, 5 ao quadrado dá 25. Então, uma raiz é 5. Né? Vamos colocar primeiro o 5 aqui. E embaixo, o M2, também, se eu colocar menos 5 no lugar do M, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, também dá 25. Então, são duas raízes aqui, ó. O menos 5 e o 5. Né? Tá aí, ó. Ok? Então, aí as duas raízes. Se quiser usar o Bhaskara, esteja à vontade, mas não é necessário, não. Ok? Todos pegaram? Agora é só colocar a solução, né? Qual é a solução para essa nossa equação diferencial? Ela cai no primeiro caso, né? Tem duas raízes, é o primeiro caso. Então, portanto, a solução aqui é y igual a Euler de M1x. Então, é 5x, né? Aqui, 5x. Ah, tá, esqueci da constante 1, né? Ô, professor. C1, né? C1 vezes Euler de 5x, está aqui. Mais C2 vezes Euler de menos 5x, que é o M2, né? Então, tá aí, pessoal. Essa aqui é a solução da minha equação diferencial. É a solução geral. Ok? Beleza? A solução geral. Só que eu não quero a solução geral, eu quero a solução particular. Né? Quero saber qual é o valor do C1 e quero saber também qual é o valor do C2. Ok? Só que, para isso, eu já sei que eu vou precisar do quê? Da solução y, que eu acabei de achar que é esta, e também vou precisar da derivada, ó, y'. Então, eu vou precisar de duas, né? No caso da equação diferencial, segunda ordem, para descobrir o c, você tem que usar a primitiva, que é o y, e a derivada primeira da solução. Então, eu já sei que eu vou precisar também da solução derivada, né? Então, o y'. E o y' aqui é a derivada do Euler, né? A derivada do Euler é ele mesmo vezes a derivada do expoente, que é 5. Então, fica 5 C1 Euler de 5x, né? E aqui na sequência, eu vou derivar o segundo termo. O segundo termo é a derivada do Euler. A derivada do Euler é copiar o Euler igualzinho vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente dá menos 5. Então, isso aqui vai ficar menos 5 C2 vezes Euler de menos 5x, tá? Pegaram a ideia, pessoal? Ó, a função y e a função derivada da y. Por quê? Porque eu vou precisar para aplicar o ponto, tá? Bom, agora é só substituir. Então, eu vou pegar agora para y0 igual a 2, tá? Para y igual a 0,2. Que é a primeira solução particular, né? Aqui, y igual a 0,2. Que é esse primeiro aqui. Problema das condições iniciais, né? Do valor inicial. O que eu vou fazer? Eu vou trocar, nesse caso, o x por 0 e o y por 2, na função y.
Então, meu y vai valer 2. Então, é C1 vezes Euler, de 5 vezes o x, que vale 0, mais C2 vezes Euler, de menos 5 vezes 0. Tá aí. Né? Então, a função y, trocando o ponto, está completa aí. Vamos calcular? Bom, 5 vezes 0 vai dar 0. Né? Euler de 0 é 1. E aqui também é a mesma coisa. Menos 5 vezes 0 vai dar 1. Ou vai dar 0. Euler de 0 dá 1. Portanto, eu chego a essa solução aqui. 2 é igual a C1 mais C2. Cair numa equação linear, né? Dá para descobrir só nessa equação qual é a solução para o C1 e para o C2? Não, né? C1 e C2 pode ser qualquer combinação de resultado aqui. Infinitas combinações, né? Então, eu não descobri usando só a primeira equação. Então, eu vou para a segunda pista. A segunda pista é para y' valendo 0 para o x e valendo 5 para o y. Né? Tá aqui. Essa é o segundo ponto, tá? Da minha solução. Então, o que eu faço? Eu pego a derivada da função, né, que está calculada ali embaixo, e troco. O meu y', ele vale 5, que é o que diz aqui, né? Vale 5. Isso é igual ao C1 vezes Euler de 5x, né? 5x. 5x. Então, aqui vai ser 5 vezes 0, né? Aí, 5 vezes 0. Mais C2, né? Vezes Euler de menos 5 vezes 0. Então, tá aqui, ó. Troquei aí letras por números, né? Então, eu descobri aí letras por números. Ok? Ah, eu esqueci das constantes, né? 5 aqui e menos 5 lá. Professor, copiei errado aqui, tá, gente? Deixa eu só escrever que eu esqueci do número 5. Ó, tá aqui, essa aqui, as de baixo é o y'. Y', então eu troco o y' por 5, depois é 5 vezes C1 vezes Euler de 5x, né? 5x, menos 5 vezes C2 vezes Euler de menos 5x. Agora está certinho, né? Ó, usei a solução para y'. Bom, 5x, mas o x eu posso trocar por 0, né? Porque o ponto é 0. Ainda não escrevi correto no final das contas, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, é 5 vezes 0, 5 vezes 0. Que o x vale 0. Agora está certinho. Deixa eu subir aqui para ficar mais visível, né? Aqui, né? Daqui, eu sei que 5 é igual. Euler de 5 vezes 0 dá Euler de 0, que vale 1. Então, sobra apenas 5C1. Menos 5 vezes C2. Euler de menos 5 vezes 0 dá Euler de 0, que vale 1. Então, o que sobrou da solução foi isso. Ó. Pronto. Sobrou outra equação linear, né? De duas incógnitas. Aqui, ó, sobrou duas, né? De novo, esse C1 e esse C2 são os mesmos da equação que está em cima. Então, pessoal, eu tenho duas equações lineares com duas incógnitas, 2 por 2, né? Um sistema. Ó, isso aqui é um sistema. Eu encontrei que 2 é igual
a C1 mais C2. E também achei que 5 é igual a 5C1 menos 5C2. Isso aqui é um sistema, tá, pessoal? Um sistema. Bom, se ele é um sistema, eu posso utilizar uma técnica de sistema para resolver, né? Eu posso resolver isso aqui por substituição, né? Isolo uma letra e substituo na outra equação. Eu posso multiplicar uma das linhas por um valor e depois somar as equações, né? Também. Isso no intuito de eliminar uma das letras, né? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o mais fácil. Eu vou multiplicar a primeira linha por 5. Aqui, ó. Vou fazer isso aqui vezes 5. Porque aí eu consigo reescrever o sistema, e o sistema vai ficar assim, ó. 5 vezes 2 vai dar 10. Mais 5 vezes C1, mais, deixa eu voltar aqui, igual, né? Igual 5 vezes C1 mais 5 vezes C2. Lembra da álgebra? Eu posso fazer isso, multiplicar uma das linhas por um número qualquer. E aqui embaixo continua sendo 5 igual a 5C1 menos 5C2. E agora, pessoal, o que é que eu faço? Eu somo as duas linhas. Ó, eu somo, né? Quando eu for somar as duas linhas, o que vai acontecer? Eu vou eliminar o C2, ó. Morreu. 5C2 menos 5C2 dá 0, né? Então, eu já multipliquei por 5 lá de propósito, para sumir com esse C2. Porque agora sobrou apenas 10 mais 5, 15. Isso aqui é igual a 5C1 mais 5C2, vai dar 10. 5C1 mais 5C1 vai dar 10C1. Okay? Portanto, pessoal, o meu C1 será 15 dividido por 10. Né? Ou seja, o meu C1 ele é igual, na simplificação, a 3 sobre 2. Ok? Está aqui, ó, 3 sobre 2. Eu descobri quanto vale o C1. Agora, para descobrir o C2, basta apenas pegar qualquer uma dessas linhas que estão escritas aí e trocar o C1. Eu vou pegar a primeira linha, tá, pessoal? Daqui, ó. 2 é igual a C1, que eu já sei quanto vale, 3 sobre 2, mais C2. Ó, peguei essa primeira linha aqui para descobrir quanto vale o C2. Na hora de resolver isso aqui, eu sei que 2 menos 3 sobre 2, né? Passei o 3 sobre 2 para lá. É igual a C2. Portanto, o meu C2, ele é igual a 2 menos 1,5. Então dá meio, né? Pronto, pessoal, descobri o valor do C1 e do C2. Com isso, agora eu consigo escrever a solução particular. Essa solução aqui é a solução geral. Eu queria a solução particular, né, que é o problema do valor inicial, que é descobrir o C1 e o C2. Eu já sei quanto vale. O C1 vale 3 sobre 2 e o C2 vale meio. Então, a solução que vai ficar aqui particular vai ser essa, ó. Y é igual a C1. C1 é 3 sobre 2, vezes, né? Aí deu Euler de 5x, né? Mais C2. C2 é meio, né? Vezes Euler de menos 5x. Aqui, pessoal, essa é a solução
particular. Deixa eu destacar ela aqui, né, para ficar claro. Ó, deixa eu dar um quadrado no exercício. Ó, exercício inteiro, né? Aqui o exercício todo. Então, eu tinha uma equação diferencial, né? De segunda ordem homogênea. Eu descobri aí a solução geral, deu essa aqui, porque eram duas raízes, né? O exercício pede uma solução particular. Para resolver a solução particular, ele dá o ponto da primitiva e o ponto da derivada primeiro. Então, basta apenas você já sabe que vai precisar da derivada primeiro. Então, já deriva a solução geral. Essa aqui é a nossa solução geral. Então, você já deriva a solução geral para você utilizar no ponto do y', né? Então, quando você descobrir depois de encontrar aí o C1 e o C2, você tem a solução particular. Ok? Pegaram, pessoal? Entenderam aí? Ok para todo mundo? Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Achou meio estranho aqui o sistema? É sistema, vocês já viram em álgebra isso aqui, tá? Então, na hora de isolar o C1 e o C2 aqui, deu duas equações com duas incógnitas, né? É um sistema 2×2. Isolando aqui, ó, eliminando uma das linhas, né? Fiz por eliminação, né? Uma coluna, né? Eliminei essa coluna aqui. Eu achei o C1, depois achei o C2. Então, tá aqui a solução geral e a solução particular, ok? Então, esse era um primeiro exemplo. Tem um outro exemplo, vou resolver o próximo exemplo, né? Deixa eu pegar ele aqui do enunciado aqui. O exemplo 2. Deixa eu pegar o 2 aqui. Vamos resolver o 2. Tem, Marina, ele está na própria material de apoio, tá? Tem uma sequência lá de exercícios na página 58, ok? A 58, não, desculpa, tem na página... na 59, na 58 até a 59. Apesar que tem misturado lá com a não homogênea, né? Tem, ó, na página 59... 60, né? 61 e 62, isso, 62 e 63. Da 59 a 63, tá? A 51, na página 50, desculpa, na página 58 tem das não homogêneas, que eu não falei ainda, vou falar depois, tá? Mas nós temos exercícios lá para você praticar na página 59 a 62. Eu vou fazer um exemplo 2, todo caso, que eu preciso, né, porque é didático. Eu sei que muitos estão, a maioria, pelo menos, está colocando aqui, entendeu, né? Isso é ótimo. Mas eu tenho que aproveitar o tempo da aula para mostrar os exemplos aí, né? Eu posso pressupor que todos estão realmente entendendo. Ou, pelo menos, assim, né, ficou dúvida. Então, tem uma equação diferencial no exemplo 2. De novo, a equação diferencial está aqui, ó, y, opa, fazendo um roteiro aqui, ó, y duas linhas, menos 4y linha, mais 4 igual a 0. Então, ela é de segunda ordem e ela é igual a 0. Então, ela é uma candidata homogênea, né? Para eu descobrir se ela é realmente homogênea, eu tenho que reescrever a equação como uma equação de segundo grau. E dá para escrever, né? M ao quadrado menos 4 vezes M mais 4 igual a 0. Opa, escrevi como uma equação de segundo grau. Então, ela é homogênea, né? O A, no nosso exercício aqui, é o cara que multiplica o M ao quadrado, é 1. O B
é o menos 4, que é o que multiplica o m, e o c é a constante, né? É o 4. Tá? Pessoal, nesse exercício aí, tá faltando um termo, tá? Agora que eu percebi, né? O exercício está digitado errado, né? Tem uma digitação errada no exercício. Deixa eu até confirmar aqui, mas está errado. É isso mesmo, ó. Tem uma coisa faltando aí no enunciado, né? Aqui, pessoal, falta um Y aqui, tá? Ó, aqui é onde eu escrevi agora. Falta um Y. Se for mais 4, não é homogênea, não. Porque você vai passar para o outro lado, esse 4 vai ser igual a menos 4. Então, somente com esse 4 aí, ela não seria homogênea. É que o autor, na hora de escrever o exercício, agora é que eu percebi, ele esqueceu de digitar o Y. Tá? Portanto, a equação, se for do jeito que está escrito aqui, ela não é homogênea. Mas eu estou consertando o exercício para dar certo. Então, é igual a zero. Ó. Agora sim. Do jeito que estava escrito lá, ela não era homogênea. Agora que eu reescrevi, está correto. Tá? Porque do jeito que estava escrito, pessoal, estava escrito assim, ó. Y duas linhas, menos 4y linha, mais 4 igual a zero. Tá, não tem o último y lá. Então, se eu fosse simplificar isso aqui daria menos 4y igual a 4. Isso aqui não é homogêneo, porque homogêneo tem que ser igualado a zero. Então, do jeito que estava escrito, estava errado. Só que o autor considerou correto, né? Ele esqueceu do y. Tá? Mas eu coloquei ali, acrescentei, aí vai dar certo. Tá? Então, o C agora sim, ele é 4. Passou desapercebido para quem escreveu. Bom, para calcular o delta, eu faço o b ao quadrado, né? Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Portanto, pessoal, o delta vai dar 16 menos 16. O delta é igual a zero. Né? Se o delta deu zero, eu já sei que só tem uma solução. Né? Só tem uma raiz. Então, a raiz que você vai encontrar é um m, que vai ser menos b. Né? O b vale menos 4. Então, fica menos 4, mais ou menos raiz quadrada de zero, né? Que deu zero delta, sobre 2 vezes a letra A, 2 vezes 1. Portanto, pessoal, o meu M só tem uma resposta, né? Porque menos com menos vai dar mais ou menos raiz quadrada de zero, tanto faz. Vai dar 4 dividido por 2, que é 2. Então, só tem o M valendo 2. Bom, nessa situação, quando o delta dá um número zero, nós usamos a solução assim, ó, y igual a C1 vezes Euler de M. Então, 2x, mx, mais C2 vezes x vezes Euler de mx. Então, é 2x. Tá aqui. Essa aqui é a solução geral, tá? Essa aqui, portanto, é a minha solução geral. Ok? Tá aí a solução geral. Né? Bom, solução geral já foi encontrada. O exercício pede uma solução particular, e ele usa dois valores, né? Ele usa aí o y04 e o y'02. Então, vamos calcular primeiro para y04. Aqui, para y04. Então, no caso do y04, quer dizer que o x é 0 e o y é 4. Então, eu vou pegar a solução do y que eu encontrei e vou trocar. O y é 4, isso é igual a C1 vezes Euler
de 2 vezes 0, porque o x vale 0, mais C2, vezes o x, que é 0, né? Vezes Euler de 2 vezes 0. Então, tá aí. Troquei o y e o x. De cara, já dá para perceber que isso aqui, qualquer coisa multiplicada por 0 vai dar 0. Então, isso aqui morreu, né? Sobrou apenas esse sujeitinho aqui. Euler de 2 vezes 0, pessoal, ele dá Euler de 0, que é 1. Então, pessoal, o C1 vale quanto? O C1 vale 4. Opa, já achei uma das constantes, né? Achei o C1. Que bom. Achei o C1. Né? Falta o C2. O C2, você consegue encontrar com a outra pista, né? Ele fala que o Y' é igual a 0,10, né? Então, tá aqui, ó. Y' de 0 a 10. Então, a segunda informação que ele nos dá no exercício, para Y', x é 0, y é 10. Né? Y' é 10. Então, ele dá uma segunda informação. Só que, para essa segunda informação, não é da função y, é da função y'. Então, é da derivada do y. Se a função y está aqui, eu vou colocar a derivada. E a derivada do y', eu já vou escrever direto aqui, ó. Y' é igual, é a derivada do Euler, então vai ficar 2C1 vezes Euler de 2x, né? Mais, de novo, 2C2x vezes Euler de 2x. Então, tá aí, ó. Né? Eu vou encontrar aqui a solução para o meu C2, né? Então, tá colocado aí bonitinho, né? Encontrei aí os valores. Agora, basta apenas eu substituir, né? Eu substituir os valores. E para substituir os valores, vamos lá. Eu já sei quanto vale o meu C1, né? O C1, eu já tenho o resultado do C1. O C1 vale 4, tá? Falta descobrir somente o C2. Então, vamos lá. O Y vale 10 e o X, ele vale, no caso aqui, ele vale, desculpa, e o Y' vale 10 e o X vale 0. Então, vamos lá. Para poder descobrir esse valor, vamos fazer o cálculo primeiro do C1 e do C2. Do C2, no caso, né? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? O meu Y'... tem um erro aqui, pessoal. Agora que eu descobri qual foi o erro. Deixa eu aproveitar aqui e apagar. O C1, tranquilo, a derivada do C1. A derivada do C2, lembra que eu estou derivando em X? Isso aqui é a regra do produto. Ó, produto. Pessoal, eu estou fazendo, mas vocês vão me corrigindo. Uma ideia aí é o professor fazer e vocês conseguirem perceber as falhas, porque, assim, eu errei e todo mundo foi junto, né? Essa derivada aqui do segunda parte aqui, ó, C2 vezes x vezes Euler de 2x, ela é, na verdade, uma derivada da regra do produto, né? Porque eu tenho x de um lado e x do outro, ó. X aqui e x no expoente do Euler. Então, a derivada não dá só isso aqui. Por isso que eu percebi, estava esquisito. Aí ninguém falou nada, agora que eu percebi, ó. Então, mais. Então, você vai chamar isso aqui de U e isso aqui de V, lembram disso? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vamos lá. Derivada da primeira, que é C2x, fica apenas C2, né? Então, tá aqui, ó, vai ficar C2. Vezes a segunda, que é o Euler de 2x. Né? Mais a primeira, do jeito que está escrito. C2 vezes x.
vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é Euler de 2x vezes 2. Agora sim, está calculada a derivada certinha do y'. Ó. Derivei a primeira, normal, direto. A segunda é a regra do produto. Tá? Então, derivada da primeira está aqui. C2 vezes x, deriva o x, dá 1. Sobra só o C2. Copia a segunda igualzinha, mais a primeira, que é C2x, vezes a derivada da segunda, que é Euler de 2x vezes 2. Agora sim, eu vou trocar, né? Então, agora eu troco. Quem é y'? O y' é 10, 2 vezes C1. O C1 também já sei quanto vale, ele vale 4, porque eu calculei antes. Vezes Euler de 2 vezes 0, porque o x vale 0, né? Mais o C2 vezes Euler de 2 vezes 0, mais o C2 vezes o x, que é 0, vezes Euler de 2 vezes 0, vezes 2. Tá? Então, está aí inteirinho, trocado, x por 0 e y por 10. De cara, já dá para cortar tudo isso aqui, ó. É uma sequência, é um produto em sequência. E é vezes 0. Qualquer coisa vezes 0 morre, some. Né? Então, vai ficar assim. 10 é igual, 2 vezes 4 vai dar 8. Euler de 2 vezes 0 dá 1, porque Euler de 0 é 1. Né? Mais C2 vezes Euler de 2 vezes 0, Euler de 0 é 1. Então, sobra C2. E lá no final, sumiu tudo. Agora, eu consigo isolar o C2. E o C2 é 10 menos 8, né? Passo 8 subtraindo. C2, portanto, vale 2. Aqui. O C2 vale 2. Agora, eu sei qual é a solução particular. A solução particular, y igual a C1, que vale 4, vezes Euler de 2x, mais C2, que vale 2, vezes Euler de 2x. Tá aí, pessoal. Essa aqui, portanto, é a solução particular para a minha equação diferencial. Ok? Ó, quadrar o exercício inteiro para a gente entender todinho, né? Ou repassá-lo, né? Entendeu? Vocês estão entendendo, mas para repassar, né? Ó, encontrei a solução geral. Encontrei a solução geral que está aqui, né? E aqui embaixo eu tenho a solução particular, tá? Ok? Matheus, faltou, o que faltou no exercício? Faltou alguma coisa? Tá, lembrei. Obrigado, Maurício. Faltou um X, né? Isso aí mesmo. Ó, faltou, o Matheus está me lembrando. Isso é bom, por isso vocês estão prestando atenção. Ó. Aqui, o segundo termo, faltou um X. Ó. É 2x vezes Euler de 2x. Agora está certinho. Né? É porque a solução particular, ó, a solução geral tem um x aqui. Né? Estava faltando isso. Obrigado, Matheus. Então, essa aqui é a solução geral. E essa aqui é a solução particular. Tá? Aqui, ok? Bom, esse era o exemplo 2. Só vou fazer mais um, que é o exemplo 3, tá, pessoal? Vamos fazer aqui um exemplo 3. Um exemplo de número 3. Vou colocar aqui do ladinho, tá? Aqui tá. Um exemplo de número 3. E aí a gente já discute a outra parte. O exemplo de número 3. Aqui. Você quer tirar o print? Tá. Não, legal. Vou quadrar para você aqui. Deixa eu só trazer de volta, então.
Você quer tirar um print de tudo ou só do exercício 2? Tudo ou exercício 2, Robson? Só o 2? Tá aqui o 2. Deixa eu enquadrar ele aqui, ó. Pronto, aí. Beleza? Ok? Feito, né? Então, vamos lá. Vamos, então, agora fazer o 3, né? O 3, tá aqui o 3. Né? Vamos fazer o 3. Pronto, tá aí o 3. Tá aqui o 3. O 3, pessoal, de novo, tem uma equação diferencial, né? Então, vou escrever aqui, ó. Y, duas linhas, mais 25. Pessoal, o professor que digitou isso daqui, ele esqueceu de alguns valores aí, tá? Tá errado algumas escritas aí. Eu acho que na hora de escrever ele se empolgou um pouco. E também, agora que eu percebi, eu faço uso desse material alguns semestres já, né? Porque eu acho que está bem pautadinho, mas eu descobri esse erro só agora, né? Agora que eu descobri o erro, realmente está lá no livro errado, no PDF está errado. Não é 25, pessoal. Se for só 25, isso aqui não é equação. Se fosse só isso aqui, ó, isso aqui não é uma equação diferencial homogênea, né? Isso aqui não é homogêneo. Por que não é homogêneo? Porque você poderia passar o 25 para a direita, então isso aqui não seria igualado a zero, né? Então não é. Para ser homogênea, tem que ter aqui y. Então ele esqueceu do y. Tá? Realmente ele se esqueceu do y. Porque a solução que tem lá no livro, ele faz como se tivesse y. Então tá aí. Agora está correto. Bom, de novo, isso aqui é uma equação de segunda ordem, né? Ela é homogênea porque está igualada a zero. Vamos verificar se dá para trabalhar com essa técnica da homogênea. Então, se eu conseguir escrever como equação de segundo grau, sim, pode ser calculado nesse formato. Então, não tem aí o m, né? Então, vai ser a constante 25. Se tivesse lá y', tivesse multiplicando y', seria o meu m, né? Mas não tem. Então, tudo bem. Agora, sim. Isso aqui, sim, é uma equação de segundo grau. Portanto, dá para calcular delta. Delta não tem b, é 0 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, que é 25. Portanto, o meu delta vai dar menos 100. Ok? Aqui, menos 100. Beleza? Tá lá, menos 100. Se isso aqui deu menos 100, né? Então, isso não tem raiz real. Mas tem raiz, ele tem uma raiz que a gente fala que é uma raiz complexa, né? Dá para tirar uma raiz complexa daí. Como? Você monta a fórmula do m, né? Do mesmo jeito. Menos b, não tem b, então b é 0. Mais ou menos, raiz quadrada do número 100. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Portanto, o meu m, ele é igual a 0, mais ou menos, aliás, 100 não, né? Menos 100. Deixa eu até apagar e escrever bonitinho, né? Ficou legal, não. Então, isso aqui é menos 100. Agora sim. Aí, tá? Então, isso aqui é mais ou menos... Quando tem negativo dentro da raiz, eu tiro a raiz como se fosse positivo, né? Então, é 10. Seria o quê? 10i, né? E de imaginário, que é o número menos 1, né? Então, seria multiplicado aí por menos 1, que daria menos 10. Mas tá aí, 10i. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui dá para quebrar de duas maneiras, né?
dá para dividir, né? Dá para você dividir em dois termos. Você tem 0 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Então, o primeiro termo é 0 dividido por 2. Então, portanto, é 0. Mais ou menos 10i dividido por 2 vai dar 5i. Okay? Então, quem é o alfa? O alfa é 0. E o meu beta é o 5. Então, tá aí. Eu consegui o delta e consegui o alfa. O alfa sempre é aquela constante primeiro, e o beta é o cara que multiplica aí. Né? Então, tá aí. Esse é o alfa e esse é o beta. Como ele deu delta menor do que 0, então a solução que eu vou encaminhar é assim, y igual a Euler de alfa x. Né? Então, 0x. Né? Vezes C1 vezes cosseno de beta x, 5x. Mais C2 vezes seno de beta x, 5x. Correto? Está aqui. Tá? Beleza. Só que 0 vezes x dá 0. Euler de 0 é 1. Então, seria uma vez todo parênteses. Portanto, o y pode ser escrito assim, como solução. C1 vezes cosseno de 5x mais C2 vezes seno de 5x. Está aí. Né? Pronto. Essa aqui é a solução geral. Ok? Solução geral. Bom, como eu encontrei a solução geral, agora eu vou para a particular. A particular pede o ponto y010. Então, dá para calcular primeiro para o ponto y010. Está aqui, o 010. Bom, como é que eu calculo o y? Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo, 010. Como é que eu calculo o y010? Olha, eu troco o y por 10. Isso aqui é igual a C1 vezes cosseno de 5x. O x é 0, né? Mais C2 vezes o seno de 5x. 5 vezes 0. Aqui. Bom, disso tudo aqui, eu sei do seguinte. O 5 vezes 0 vai dar 0. Então, o cosseno de 0, pessoal, vale 1. Tá? Isso aqui vai dar 1. 5 vezes 0 dá 0. Então, o seno de 0 é o seno, né? O seno de 0 grau é 0. Então, está aqui. Né? No final das contas, C1 vezes 1 é C1. Né? E C2 vezes 0, isso aqui morre, esse termo desaparece. Né? Então, eu descubro quanto vale C1. Meu C1, ele é igual a 10. Aí, acabei de descobrir o C1. C1 dá 10. Beleza? Tá aí, o C1 vale 10. Agora, a gente parte para o C2. Né? Já sei quanto vale o C1, falta o C2. O C2, você vai aplicar o ponto. Y' é 0, 20. Então, o Y vale 20, né? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Tá certinho. Y' é 20 e o X é 0, né? Então, eu vou aplicar nesse cara aqui. Só que para encontrar esse cara, eu tenho que primeiro derivar a função y, né, da solução. Eu tenho que derivar esse cara aqui de cima, esse y aqui. Na derivada do cosseno, já sei que é menos seno. Então, a primeira derivada aqui vai ficar assim, ó. Y' é igual a menos 5 vezes C1 vezes seno de 5x. Ok? Derivada do cosseno é menos seno, né?
5x, derivada de 5x é 5, então ficaria 5 no final, mas eu já trouxe para frente com sinal de negativo, tá? É o primeiro termo. Mais a segunda derivada é a derivada do seno, e a derivada do seno é cosseno. Então, isso aqui vai ficar 5C2 vezes cosseno de 5x, né? Mesma coisa, tá? Derivei o seno, deu cosseno, a derivada de 5x dá 5, né? Que seria vezes 5. Agora, trocar, né? O y' vale 20, então eu vou ter que isso aqui vale 20, é igual a 5 menos 5 vezes C1. O C1 já sei que vale 10, né? Já calculei. Vezes seno de 5 vezes 0. Mais 5C2 vezes cosseno de 5 vezes 0. Tá aqui. De novo, eu sei que o seno de 0 vai dar 0, e sei que o cosseno de 0 vai dar 1. Né? Então, no frigir dos ovos, isso aqui morre, some. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então, fica 20 igual a 5C2, né? Porque o cosseno de 0 é 1. Portanto, pessoal, isso implica, vou colocar aqui do lado, tá? Que o meu C2 é 20 dividido por 5, né? Então dá 4. Aqui, ó. O meu C2 deu 4. Ok? Pronto, descobri o C1 e o C2. Então, a solução particular aqui é y igual a C1, que é 10, então fica 10 vezes cosseno de 5x, né? Mais C2, que é 4, vezes seno de 5x. Aí, essa aqui, portanto, é a minha solução particular. Ok? Tá aí a solução particular. Beleza? Deixa eu enquadrar aqui bonitinho. Ó. De novo, pessoal, o enredo é o mesmo. A única coisa que você tem que prestar atenção é descobrir qual caso pertence, né? Primeiro, segundo ou terceiro caso. Mas na hora de resolver, é a mesma situação. Entenderam, pessoal? Tá ok para todo mundo? Ok? Tranquilo? Podemos dar sequência, né? Não é difícil, é só tomar cuidado aí com as formas. Tem regras, né? Formas. Mas tudo que você vai fazer daqui para frente é com formulário, então fica mais fácil, tá? Pessoal, é assim, ó. Essas são as equações diferenciais homogêneas, segunda ordem. Então, quando você consegue igualar a zero, né? Existem situações onde você tem que resolver quando não é igual a zero? Tem. O lado direito da equação aparece lá alguma coisa, né? alguma expressão. Né? Então, existe a situação das não homogêneas. E as não homogêneas, eu vou falar sobre elas na próxima aula. Então, para a aula de hoje, está aqui. Esse foi o final aí do conteúdo, tá? Deixa eu parar essa apresentação na lousa, né? Voltar para mim. Então, as homogêneas terminam aí. Para você gravar bem a informação, é praticar. É aquilo que a colega me cobrou aí, né? Exercícios para fazer. Então, tem exercícios lá no material de apoio, na página 59, né? Da 59 até a 63. 63 são exercícios parecidos com esses que eu fiz, tá? Então, podem fazer. Na página 58, tem alguns lá, mas ainda são modelos. O exercício número 1, né, que está na página 58, ele cai das não homogêneas. Apesar que está lá no material, se você quiser tentar fazer uma leitura das não homogêneas e entender lá o processo de resolução, pode já tentar fazer, né?
Porque, assim, pessoal, daqui para frente vocês não vão ter mais cálculo, né, no curso. Cálculo voltado para a matemática, né? Vocês vão ter aí, sim, as específicas. E aí, o que vocês precisarem do cálculo, vocês vão ter que ir procurando sozinhos, né? Essa é a ideia. Quando você está trabalhando e você tem que resolver alguma coisa, você tem que procurar as soluções, né? Então, seria essa a intenção. Então, assim, mas em todo caso, na próxima aula eu vou falar das não homogêneas. Pessoal, eu vou parar a gravação agora. Estou parando a gravação, porque a gravação é para conteúdo.